meu nome é Alaia Dulhos e seja muito bem-vindo ao canal Viveca. Eu sou mestre em filosofia e eu venho me dedicando nesse último ano a trazer um material acessível, um pouco acadêmico, mas também com uma linguagem mais acessível para a gente investigar e se aprofundar no estudo do gnosticismo cristão, um pouco de neoplatonismo e tradições afins. Então, se você é novo aqui no canal, não deixe de acessar as playlists, porque tem muito conteúdo já que a gente cobriu, mas o gnosticismo é uma tradição muito rica e nós temos muitas coisas para aprofundar e abordar ainda. Então, eu estou muito feliz que nós chegamos a esse marco de 10 mil inscritos e eu sou muito grata ao apoio e à presença de todos vocês. Nós temos conduzido nas terças-feiras um estudo no Zoom. Atualmente nós estamos vendo o Evangelho de Tomé e o livro Os Evangelhos Gnósticos, de Elaine Pagels. E também tem um grupo no Telegram, onde você pode debater com os colegas livremente. E se você tem interesse de participar tanto do Zoom quanto do Telegram, é só se tornar membro aqui no canal. É bem simbólico e assim você apoia o meu trabalho e tem acesso a esse grupo de pessoas que estão buscando mais conhecimento dentro da tradição do gnosticismo e do esoterismo cristão. No fim dessa semana, no domingo, eu ainda vou mandar o convite para vocês, mas vai acontecer. Nós vamos ter uma live para comemorar esses 10 mil inscritos. Eu vou sortear 2 livros da Gnosis Viva do Cristianismo Primitivo e todos estão convidados para participar. Na semana passada, eu cancelei a aula do Zoom porque apareceram 2 colóquios muito interessantes, né? Felizmente, o lado bom, né? Difícil falar de lado bom disso, mas assim, é uma coisa positiva dessa pandemia é que a gente teve acesso a congressos, colóquios internacionais pela internet, né? Eu não tive que comprar uma passagem de avião. Então, isso facilitou bastante, assim, no caso dos estudos acadêmicos. Então, eu participei de 2 colóquios que encaixaram muito bem com o tema pedido esse mês pelos membros do canal. Eu fiz uma enquete para os membros e eles decidiram o próximo tema de vídeo livre aqui do canal e será sobre Plotino, o filósofo neoplatônico. Coincidentemente, né, semana passada, eu recebi um convite para participar como ouvinte de um colóquio que aconteceu na França, organizado por acadêmicos da área muito competentes, que o título do colóquio é As Novas Perspectivas nas Enedas sob a luz do debate entre Plotino e os gnósticos. E depois, nos dias seguintes, esse aconteceu na França, nos dias seguintes aconteceu um outro colóquio lá, tendo por base a Polônia, cujo título era A Presença de Plotino, o Self, a Contemplação e o Exercício Espiritual nas Enedas. Então eu fiz um mergulho essa semana em Plotino. Eu vim aqui gravar esse vídeo para vocês, para trazer um pouco das coisas que eu aprendi, mas o principal eu vou condensar no vídeo sobre o Plotino, aqui eu quero fazer um vídeo mais leve. E eu confesso para vocês que tá bem difícil me organizar, porque eu anotei muitas coisas, muitas coisas ao longo dessa semana de colóquios com ótimos palestrantes e eu preciso dar um jeito de organizar isso aqui para passar para vocês. Então esse vai ser o meu desafio hoje. No primeiro colóquio, que foi sobre o debate de Plotino com os gnósticos, ele foi organizado por uma pesquisadora brasileira, acadêmica de filosofia, que mora lá na França, a Luciana Gabriela Saint-Tropez, que é uma pesquisadora muito dedicada a esses assuntos, muito competente. Então, eu sou muito grata por ela ter organizado, né, esse encontro. E nós tivemos a presença de alguns gigantes da filosofia neoplatônica acadêmica no mundo, né? E autores de livros que dominam e lidam com essa temática, né? Plotino, neoplatonismo, gnósticos, há muitos anos, às vezes décadas. Então, eu assisti uma apresentação do Dominique O'Meara, que tem vários livros sobre Plotino, uma apresentação do John Dillon, que é uma sumidade no assunto, né? Foi uma oportunidade muito boa. E eu fiquei muito feliz de assistir uma apresentação do Dylan Burns, que eu sigo mais ou menos a mesma linha de pesquisa dele. Hoje ele é professor na Universidade de Amsterdã, mas ele é americano. E ele publicou vários livros pela editora Abril sobre os gnósticos e sobre Plotino e sobre o diálogo entre os apocalipses gnósticos, os textos setianos e como isso se relaciona com a filosofia de Plotino. Eu conheci o Dylan Burns em 2010, quando eu participei de um congresso na Espanha,
E agora, semana passada, eu conversei com ele, né? Nós trocamos algumas mensagens e eu falei para ele, agradeci ele, porque me marcou muito ter encontrado ele e o falecido Zico Mazura, eles eram colegas lá na Espanha em 2010, porque eu encontrei pessoas que seguiam a mesma linha de pesquisa que eu, o mesmo tipo de pensamento do que eu, né, que se interessavam genuinamente pelos gnósticos, né, e não queriam apenas expurgar os gnósticos da filosofia, né, como se eles estivessem contaminando a filosofia. E ele comentou comigo semana passada, né, que como é muito solitário às vezes, quando a gente se coloca para estudar esses temas que são considerados heterodoxos ou são vistos com maus olhos dentro do meio acadêmico, né? Como se fosse uma superstição ou uma coisa esquisita. Então foi muito legal trocar umas ideias com ele e a apresentação dele ficou muito boa e eu vou dar um acesso para os membros aqui do canal a um trecho da apresentação dele que eu vou legendar porque eu acho que vale a pena para quem se interessa pelos gnósticos. Ele traz um conteúdo muito inédito, muito aprofundado e ele se comunica muito bem. Bom, infelizmente eu não domino francês e metade das apresentações foram em francês, então foi um pouco bem difícil de acompanhar. Então, às vezes fazem uma pergunta em inglês e eu queria muito saber a resposta, mas aí a pessoa respondia em francês, então eu estou devendo aprender francês. Na verdade, né, a gente precisa de mais tempo de vida para aprender todas as línguas que eu gostaria de aprender. Mas o que foi interessante nesse congresso sobre Plotino e os gnósticos é que começa a ficar bem claro para mim que existem várias formas de abordar essa temática. Então existem aqueles que criticam aqueles como Jean-Marc Narbonne, o Dylan Burns, o Zico Mazur e eu, não que eu esteja, né, junto deles, que enxergam ao longo de todas as Enedas uma troca, um diálogo constante de Plotino com os gnósticos, né? Outros têm uma certa ojeriza aos gnósticos por conta das críticas de Plotino, né, da 2.9, que eu acho plenamente compreensível, mas que acaba generalizando as críticas dele, que eram para um grupo específico e para textos específicos, acabam generalizando para todos os gnósticos e eu percebo que existe no meio acadêmico uma certa tentativa de fazer um exorcismo dos gnósticos, assim, é uma necessidade de dizer, de se colocar em oposição, dizer eu estou com Plotino e não tem nada de bom nessa turma aí, Plotino era contra, era anti-gnóstico, né? E aí a gente acaba caindo em generalizações e eu acho que isso não colabora para um bom entendimento do assunto. E há quem procure entender quais eram os pontos que Plotino estava criticando e quais abordagens, na verdade, eram semelhantes e concordantes, né? Não à toa os gnósticos foram frequentar as aulas de Plotino porque se identificaram, né? Identificaram nele alguém que falava mais ou menos a mesma língua, né? Plotino ali se incomodou com algumas comparações, discordou de algumas coisas, teceu as críticas dele, que são muito válidas, e aí a gente fica nesse debate tentando entender qual é o problema, né? Porque, por exemplo, Plotino fala que a matéria é má, que a matéria é como uma lama que aprisiona a alma no lodo e que a alma precisa sair daqui. Mas aí quando vamos falar dos gnósticos, a gente fala, nossa, mas os gnósticos, que horror, eles dizem que o mundo é mau. Então existe uma nuance, né, onde há concordância, mas a gente precisa entender onde jaz os pontos sensíveis desse debate e vai ficando mais claro para mim. E eu espero aos poucos conseguir trazer isso aqui para vocês também, quais eram os pontos problemáticos. E aí é muito interessante porque o Plotino ele enxerga os inteligíveis, né, as forças que estão na segunda hipóstase, né, ele foi o primeiro a usar o plural para o nous, na segunda hipóstase, a mente divina, o inteligível, ele fala dos inteligíveis, né, como se fossem um conjunto de seres ou forças. E ele fala que tudo isso são símbolos que estão na nossa alma. Então ele tem um caráter alegórico na filosofia dele. E me parece que ele se deparou com grupos gnósticos que enxergavam de forma literal esses
seres, né? E aí eu super simpatizei com Plotino porque eu sempre simpatizei muito com ele, né? Me parece que ele estava incomodado ou combatendo um tipo muito específico de frequentadores das aulas dele. Hoje em dia, aqui no meu canal, eu me deparo, né, uma coisa que eu já sabia, mas agora com o canal fica mais evidente para mim, eu me deparo com pessoas que têm outras formas de enxergar o gnosticismo, que são diferentes de como eu enxergo, né? Eu enxergo um pouco de acordo com Plotino, dessa forma alegórica, como símbolos da alma, como um processo de interiorização, né? Arquétipos, né? Se eu for falar uma linguagem junguiana, que obviamente não é a linguagem de Plotino, mas nesse sentido de o mito como uma alegoria para a alma e não como uma historinha que realmente aconteceu, né? Mas existem hoje grupos gnósticos ou que se dizem gnósticos que interpretam de forma totalmente literal, né? Que brincam, né, irresponsavelmente de práticas mágicas ou pseudomágicas, de achar que vão invocar os arcontes, que vão dominar os arcontes, ou que o demiurgo é um deusão, assim como trocou o velhinho sentado na nuvem de barba branca pelo Yaldabaoth. Então, assim, acham mesmo que tem uma serpente de cara de leão sentada lá no topo da esfera celeste que comanda esse mundo aqui como se fosse uma entidade, um ente mesmo, né? E eu não desacredito, assim, eu pessoalmente não desacredito da existência de forças celestiais, de espíritos planetários, de forças construtoras do universo, da matéria, de devas, anjos. Eu acredito em muitas dessas coisas, né? Eu não descarto esse sentido da magia enquanto conhecimento e domínio dessas forças. Mas eu tendo a ver a via espiritual como uma batalha interior e não exterior. E existem grupos modernos, auto-intitulados gnósticos, que interpretam isso de forma totalmente literal. Existem grupos que usam o discurso gnóstico para promover uma visão de antissemitismo, que ao invés de buscar a prática da gnosis como uma prática que tem muita relação com o desenvolver das virtudes e a catarse espiritual, um processo de purificação que leva aos mistérios interiores e ao Deus desconhecido na caverna do coração, existem grupos que acham que é só conhecer as coisas e ter esse conhecimento secreto nesse sentido mais de como se fosse algo que basta você entender cognitivamente, ou basta você ter acesso, ou fazer uma iniciação externa, ou passar por um rito, e aí você tá salvo. Então eu percebo que existe hoje grupos que se acham extremamente elitistas, que se acham os escolhidos, que se acham especiais por se considerarem gnósticos, nem sempre professam o que dizem os textos gnósticos historicamente, né? E existem grupos que misturam práticas perigosas, danosas, distorcidas, se apropriam da terminologia do gnosticismo para ensinar coisas que não têm relação com o gnosticismo, né? Então, existem igrejas gnósticas ou ordens gnósticas que passam desde a telema, que usam o nome de Lúcifer, não no sentido do portador da luz, daquele que traz a luz ao mundo, mas no sentido meio magia do caos, meio telemita, meio assim, que não é a minha praia e não é uma coisa que eu dou suporte aqui. Aí passa por esses grupos de gnose hiperbórea, antissemitista, né, com base lá no tradicionalismo, mesmo que os tradicionalistas considerem o gnosticismo algo descartável. E aí tem outros grupos aí, seitas envolvidas em práticas bem questionáveis, com grupos muito ligados a práticas de lavagem cerebral, que você tem que cultuar o fundador. E então, nem tudo que se diz gnóstico, né, representa o que os manuscritos de Nag Hammadi ensinam. Nem tudo que se diz gnóstico a gente encontra respaldo nos ensinamentos de Pis Sofia. Por que eu fiz essa digressão toda? Porque me fica claro que o fato de Plotino se posicionar contra algumas ideias desses gnósticos que frequentavam as aulas dele é como se eu hoje, eu não estou me comparando com Plotino, mas assim, só para a gente entender como é complexa essa questão, é como se eu hoje questionasse essas interpretações da gnose hiperbórea, ou desses gnósticos telemitas luciferianos, ou dos gnósticos do Deus cego da ignorância.
que são interpretações, são apropriações da terminologia, são mau uso do ensinamento gnóstico, né? Porque como o ensinamento ele é simbólico, ele é metafísico, ele é alegórico, vai muito da capacidade da pessoa interpretar aquilo à luz de uma consciência espiritual, à luz de um despertar de sabedoria ou de uma prática interior. Então, a forma como cada grupo leva isso mostra que Plotino pode ter convivido com gnósticos naquele tempo que são como esses outros grupos cuja abordagem de gnosticismo eu também não concordo. E aí não quer dizer que eu sou contra o gnosticismo, né? Pelo contrário, meu canal é dedicado ao gnosticismo. Mas eu sou contra certas abordagens literalistas que fazem mau uso do livre-arbítrio, que distorcem as práticas ou ficam apegadas a práticas físicas e astralistas, que não têm relação com o que eu enxergo no profundo ensinamento que leva ao despertar da gnose como um conhecimento interior, que é a contemplação do nus, que é uma experiência unitiva. Mas enfim, são pontos de vista. E esses grupos vão ficar disputando entre si quem tem a verdadeira gnose e etc. Então, quando Plotino está incomodado com algumas interpretações desses gnósticos, eu fico pensando quem eram esses gnósticos, né? Porque não é porque eles estão se baseando em textos cuja qualidade eu reconheço como bons, que eles estão interpretando isso da forma mais adequada. E talvez essa forma como eles estavam trazendo o gnosticismo lá em 250 DC, lá em Roma, nas aulas de Plotino, não fosse a forma mais adequada, né? Eu valorizo muito as fontes, eu gosto do gnosticismo de Basílides, de Valentino, as edições da escola de Valentino, como Pia Sofia. Mas isso não quer dizer que aqueles que vieram depois, que Valentino já morreu, e a gente sabe como os grupos desandam, né? Não quer dizer que esses estavam realmente representando o que o ensinamento realmente queria dizer. Então, assim, eu só posso conjecturar, né? Eu não tenho como provar isso, mas vale um estudo que eu tenho desenvolvido de tentar entender realmente qual era a discordância, qual era a aproximação e qual era o afastamento entre gnósticos e Plotino, porque, por exemplo, Plotino critica que esses gnósticos do grupo dele não enfatizavam práticas de virtude. E aí me lembra muito esses grupos de gnósticos raivosos, gnósticos caoístas, gnósticos telemitas, hiperbóreos, que tem por aí, que realmente acham que é só ficar conjurando demônios e conjurando arcontes e fazendo essas coisas, e que aí eles vão ter um conhecimento secreto, né? Mas quando a gente vai ler Pia Sofia, a gente vê uma ênfase muito grande em diversas práticas de virtudes. Quando a gente vai ler o Apócrifo de João, lá no final tem um diálogo entre Jesus e João, que ele fala sobre a importância de praticar o bem e a virtude. Então, quer dizer que Plotino estava errado? Ou quer dizer que... Será que Plotino não conhecia essas outras abordagens? Será que a amostragem de gnósticos que ele estava tendo era essa amostragem viciada de um grupo muito específico, né? A gente tem que questionar um pouco isso, porque a visão que ele teve dos gnósticos não quer dizer que é a visão que todos os textos gnósticos apresentam ou que era a visão original desses autores, né? Eu não estou querendo aqui soar purista, porque eu sei que eu estou soando, mas a gente entender que é da natureza humana, às vezes deturpar, entender mal, e aí apresenta uma abordagem diferente, ou faz um recorte muito específico de uma coisa muito específica, e aí quando isso é apresentado para um filósofo do calibre de Plotino, que é um filósofo profundo, vivencial e muito respeito, ele claramente vai ter problemas com o que está sendo apresentado com ele, e eu não tenho nem como discordar dele, né? Então é um pouco isso que me fica, assim, depois de assistir esse colóquio, porque a gente percebe que há pessoas que estão tentando investigar os textos de Nag Hammadi agora para deixar que os gnósticos também falem por si mesmos, e a gente coteja com o que o Plotino disse, com o que a patrística diz, né? Porque a gente não pode acessar o que é o gnosticismo apenas pelos seus detratores, mas também existem pessoas que querem descontaminar o neoplatonismo da presença dos gnósticos, assim, e querem execrar de toda forma e generalizar e jogar no lixo mesmo. E Deus me livre, né? Misturar o sagrado Plotino com esses gnósticos, mas geralmente são pessoas que não foram atrás
de conhecer os gnósticos por eles mesmos, né? Uma certa limpeza filosófica, acadêmica, mas que é a mesma academia que vai torcer o nariz para estudos do esoterismo de forma aprofundada, vai misturar conceito de mística com conceito de superstição e ignorância, né? Em oposição à razão da filosofia. Então, são diversas abordagens que surgem. Então, me parece que tem pessoas muito boas pesquisando e tem pessoas só repetindo preconceitos, né? Faz parte, e a gente tem que lidar com o divergente, tem que lidar com o diferente. Faz parte do diálogo, faz parte do debate. Por isso que eu sempre digo aqui no canal que vocês podem concordar ou discordar de mim, isso não é problema nenhum. Eu estou só apresentando os meus estudos, o meu ponto de vista. Mas eu não estou impondo nada para ninguém, né? Ninguém está sendo perseguido, ninguém vai para a fogueira porque pensou diferente. Somos livres para usar a nossa própria consciência e buscar com o nosso discernimento aquilo que faz sentido, colocar no coração e pensar, isso faz sentido, isso não faz sentido. Então é assim que a gente estabelece uma busca pela verdade, pelo diálogo e estando sempre abertos à possibilidade de que podemos estar enganados. Eu posso estar enganado, vocês podem estar enganados. Se a gente tem boa vontade em aprender, em renovar o nosso conhecimento, em dialogar de verdade, não ficar simplesmente alfinetando uns aos outros, aí a gente pode realmente encontrar um conhecimento mais profundo, né? É o que eu acho. Bom, isso foi o primeiro colóquio, e aí o segundo, que foi um colóquio organizado pelo professor Mateusz, não sei falar o nome dele, Mateusz Strozinski, que é lá da Polônia. Não conhecia o trabalho dele, mas achei muito interessante a apresentação dele. É um colóquio que fala sobre a presença de Plotino em relação ao self, a contemplação e os exercícios espirituais como uma via de ascensão ao um. Então foi um tema que é muito caro para mim, foi muito interessante e eu gostei especialmente de poder ouvir uma apresentação muito boa do professor Lloyd Gerson, que é outro grande autor de Plotino, tradutor das Eneas para o inglês. Escreveu vários livros sobre Plotino que eu recomendo muito. Vou deixar os nomes aqui todos na descrição do vídeo, tá? Não se preocupem. Mas eu gostei muito da apresentação dele, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, vejam como é diferente, né, a atitude, né? A gente às vezes fala assim, esses acadêmicos, né? Como às vezes eu mesma, né, falo uma forma negativa do academicismo desses acadêmicos, mas alguns pesquisadores, eles não estudam apenas friamente algo ou às vezes, né, como eu já comentei em outros vídeos, estudam algo que desprezam, que não gostam, né, e estudam meio que para mostrar que é ruim mesmo, sabe, ou para virar autoridade no assunto e ninguém mais poder falar nada sobre aquilo, isso acontece. Mas existem acadêmicos que estão ali numa busca ou de conhecimento, ou de entendimento, ou às vezes uma busca pessoal também, uma busca de uma via filosófica, de um exercício espiritual pessoal também. E é muito bonito quando a gente vê esses vislumbres de coração colocado nas falas, né? Quando não é só uma fala do cérebro, né? Mas é claro que a academia, ela tem todo um rigor científico, né? A gente tem que seguir algumas normas para produzir uma pesquisa séria, a gente não pode produzir qualquer coisa, né? E eu entendo essa necessidade de trazer uma fundamentação séria. Mas é muito bonito quando a gente vê um pesquisador que demonstra claramente gostar do assunto ou ter uma atitude assim. Alguém como o professor Lloyd Gerson, que é um grande autor no assunto, né? Mas eu encontrei uma pessoa extremamente sensível e até humilde falando, e eu fiquei assim, tocada por aquilo, né? Foi perguntado para ele sobre o que ele achava a respeito da ideia de união mística em Plotino, né? Depois eu vou fazer um vídeo para falar só sobre o conceito de mística, porque é muito necessário aqui no nosso canal. Mas perguntaram para ele o que ele acha dessa ideia de união mística, de contemplação do de retorno ao de misticismo hipernoético em Plotino, né? Vamos tratar disso num outro vídeo. Mas vejam que beleza a resposta dele. Vejam bem, ele é tradutor do grego para o inglês das Eneas. Autoridade no assunto assim há muitos anos. Ele falou, eu não entendo.
Ele falou, I just don't get it. Don't get it. Eu não consigo entender o que é essa união mística em Plotino, né? Ele tem uma compreensão racional, mas ele tem eu achei tão humilde, eu achei tão bonita a fala dele. Ele falou em inglês, né? I don't have a mystical bone in my body. Eu não tenho sequer um osso místico no meu corpo, né? Não tem nada místico em mim, né? Ele tá num esforço de compreensão da filosofia de Plotino, mas ele percebe que ele não chega nesse ponto da compreensão do que é esse misticismo em Plotino. Mas ele não nega a existência disso em Plotino. Ele não desconsidera a existência disso. Mas aí ele se coloca para discutir os outros temas, né? Os inteligíveis, a procissão em direção ao mundo, o múltiplo, a alma, e a ética plotiniana, né? Plotino é um filósofo riquíssimo. Mas eu achei tão bonito, gente, sério mesmo. Ele falou, não entendo, eu não sou um cara místico, né? Ele falou isso de outra forma, né? Mas ao mesmo tempo ele traz uma compreensão de Plotino e um domínio do assunto muito belo. Ele usou expressões muito belas da filosofia do Plotino, como, por exemplo, o mundo inteligível está fervendo, né? Boiling com a luz, né? A luz vai fervendo e transbordando do mundo inteligível em direção ao mundo sensível, né? E ele fala muito sobre como quando a gente consegue contemplar a verdade sobre as coisas, né? Porque essa parte da união mística, do em Plotino, é algo que transcende o inteligível, transcende o nous, transcende a segunda hipóstase, é algo além, né? E esse além é realmente muito difícil da gente entender porque ele não pode ser dito, né? Plotino, ele meio que inaugura a filosofia da linguagem, né? Ele tem uma visão apofática, uma teologia negativa, né? Não se pode falar sobre isso. Então, o professor falou, eu não tenho como falar disso, né? Mas a gente pode falar do inteligível. Então, quando a gente contempla as formas verdadeiras, né? As formas platônicas, lá do nous, do bem, produzimos espontaneamente a verdadeira virtude, né? Essa contemplação das formas verdadeiras, da realidade tal qual ela é, do inteligível, produz espontaneamente em nós a verdadeira virtude, né? É muito bonita a filosofia do Plotino e eu acho que o professor Lloyd Garrison transmitiu muito bem, né? Isso. Teve alguns outros pesquisadores, como a Siobhan Doyle, da Universidade de Dublin, e a Sarah Abel-Rape, de Michigan. Eu vou deixar os nomes aqui embaixo, que me surpreenderam muito positivamente também. A Sarah Abel-Rape, ela tem livros também sobre o tema, né? Eu fui pesquisar todo mundo e eu fiquei encantada com ela, né? Porque deu para ver que ela coloca o coração naquilo que ela está falando. Ela vê o Plotino com um brilho de alma, assim. A fala dela foi muito bonita também. Ela falou sobre a importância de nós nos assemelharmos ao chão que nós caminhamos. O que isso quer dizer? É nós nos tornarmos o próprio caminho, né? Nós colocarmos em prática essa filosofia como um exercício espiritual e nos tornarmos o caminho, né? Se nós almejamos chegar à contemplação das formas divinas, dos inteligíveis, né? O intelecto com I maiúsculo, que é o nous plotiniano, então nós temos que nos tornar como isso. Foi muito inspiradora a apresentação dela. E aí depois eu tive uma dificuldade de acompanhar algumas, porque aí eu faço um parênteses meio chato aqui, que infelizmente existe essa mania, esse método no meio acadêmico, de que um seminário, um colóquio, ele deve ser apresentado lendo um texto. Então, inclusive, quando eu fiz o meu mestrado, eu sei que eu deixei o meu orientador muito brabo comigo, né? Desculpa, mas eu deixei ele brabo porque eu não escrevi o texto, eu fiz um handout resumido que você entrega para as pessoas acompanharem sobre o que você está falando, mas eu fui lá na frente e falei sobre o assunto, né? Usando alguns ganchos, claro, em texto. Mas eles esperam que você tenha um artigo escrito e aí você lê o artigo. Só que fica muito chato de acompanhar, gente, porque uma coisa é você apresentar um assunto que você conhece ou ler
às vezes ler dando uma entonação no que você quer enfatizar naquele parágrafo, ou destacar em negrito alguma sentença, ou parar no meio do texto e fazer um comentário apropriado, né? Assim, não que eu seja a grande oradora, não que eu domine essa habilidade muito bem, mas eu acho que é importante você comunicar, né? E aí quando a gente acompanha colóquios que a pessoa fica assim, nossa, é muito chato, porque assim, pegar o texto e ler, eu leio sozinha em casa e aproveito muito mais se eu estiver lendo sozinha, prestando atenção. Ficar acompanhando uma leitura monótona em que o próprio autor não respira, não enfatiza, não pausa, não comenta no meio, não faz alguma conexão com alguma coisa, fica muito chato. Então, aconteceu isso em algumas apresentações que eu peguei o texto para estudar depois, porque ali na hora não estava dando para aproveitar. Infelizmente, eu acho que isso é uma atitude acadêmica que deveria ser mudada, porque não facilita a comunicação daquela filosofia, daquele ensinamento, ou do ponto de vista que o autor quer apresentar, não gera conexão, né? E aí aconteceu isso. Muita coisa que eu anotei desse seminário, eu vou deixar guardadinho, então esse vídeo aqui vai ser só um comentário geral mesmo. Eu vou deixar guardadinho para o vídeo sobre Plotino, porque vocês pediram para eu falar sobre Plotino. Tem muitos pesquisadores ótimos em Plotino no Brasil, com vídeos, tem até o GT da Ampof, o grupo de trabalho de neoplatonismo aqui no YouTube, com abordagens diversas, né? Mas eu vou trazer a minha para vocês também, vai ser um desafio, porque quanto mais a gente gosta de um filósofo, mais a gente anota e lê, e mais, eu não sei se vocês se sentem assim, mas quanto mais eu gosto de algo, mais difícil é apresentar sobre isso, porque é tanta coisa que a gente não quer esquecer, né? Que a gente quer fazer jus ao filósofo, mas eu não tenho a pretensão de encerrar o assunto, então eu vou tentar trazer uma apresentação interessante para vocês, que eu vou gravar agora, vai ficar para o próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, gostou de saber sobre como foram esses seminários, ou refletiu junto comigo sobre a diversidade desses grupos gnósticos, ou sobre como é uma apresentação acadêmica, né? Não sei, acho que eu fiz um vídeo assim mais para bater papo com vocês dessa vez. Deixa o seu like, aquela coisa YouTube chata, mas que ajuda aqui o nosso canal a continuar crescendo e esses debates chegarem a mais pessoas. E se você quiser participar do grupo do Telegram e acompanhar os estudos do Zoom, é só se tornar membro clicando no botão aqui abaixo. Então, obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo.